Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco, trazendo para você mais um seminário de inteligência artificial, agora no campo de computação evolucionista, em que nós vamos ver pela apresentação da Rafaela Cristi Correia temas como a base biológica para essa área, algoritmo evolutivo, algoritmo genético, que é um tema super importante, vida artificial, o efeito Baldwin e também o jogo da vida e como que ele é comparado com o poder computacional das máquinas de Turing. Então, agradeço a nossa apresentadora e vamos a ele. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre computação evolutiva. Eu estudo na Universidade Politécnica de Pernambuco. Estamos em Recife, abril de 2021. Meu nome é Rafaela Cris Corrêa e o professor da disciplina é o professor Rubem Carlos Benante. Bom, a ideia básica de computação evolutiva é de aplicar o processo de evolução natural como um padrão de solução de problemas e otimização. A vantagem mais significativa está na possibilidade de resolver problemas pela simples descrição matemática do que a gente quer ver na solução, sem ter necessidade de explicar os passos até o resultado. Mas, assim, é óbvio que os algoritmos evolutivos são uma sequência de passos até a solução, mas esses passos são os mesmos, são genéricos para uma ampla variedade de problemas, tornando ele flexível e potente. Então, basicamente, um conjunto de técnicas um conjunto de técnicas e procedimentos genéricos, adaptáveis, que podem ser aplicadas em problemas que as soluções conhecidas não são tão eficazes ou até não são aplicáveis. Para entender como funciona, é necessário compreender a base de referência biológica dele, que é toda a sua inspiração. Começando pela teoria de evolução, baseada darwinista, desde Darwin, a teoria da evolução vem sendo a principal ideia unificadora das mais diversas áreas da biologia, né? Pelo fato da seleção natural ser a força propulsora que difere os sistemas biológicos dos demais sistemas físicos e químicos que a gente tem hoje. A teoria da seleção natural não só prevê a ocorrência de variações sucessivas nos indivíduos de uma espécie, como indica também os tipos de variações que devem ocorrer para conduzir os organismos a uma melhor adaptação ao seu meio e atingir uma solução ótima. Já Lamarck, um naturalista francês, ele acreditava na herança direta de características dos indivíduos pelos seus geradores, então não ocorria nenhuma diferença diante das gerações. Alguns anos depois, outro estudioso, Weismann, constatou que os organismos superiores tinham dois tipos de células. Na verdade, seriam as germinativas, que é o DNA que passa informação para o seu descendente, e as somáticas, que compõem o organismo em suas partes não diretamente associadas à reprodução. E assim ele indicou a impossibilidade de que informações adquiridas pelas células somáticas sejam passadas para os descendentes pelo DNA, mas que as células somáticas eram responsáveis por toda a sua vida durante a existência e era independente do seu DNA, que era sim passado pelas gerações, mas era uma coexistência das duas. Tem também a teoria da seleção natural, muito conhecida, darwinista, né? Que, de acordo com Darwin, para explicar o processo de seleção natural, tínhamos as seguintes hipóteses. A primeira, que os filhos tendem a ser em maior número do que os pais. A segunda, que o número de indivíduos de uma espécie permanece aproximadamente constante. E, então, essas duas implicam que deve haver uma luta pela sobrevivência, porque não tem como você só crescer exponencialmente e permanecer constante. Então, existe uma luta por sobrevivência, então tem indivíduos terminam se matando ou procura de comida, seja lá o que for, pela luta da sobrevivência e pela pressão do meio. E também a quarta, que dentro de uma mesma espécie, os indivíduos apresentam pequenas diferenças, sendo que a maioria delas também está presente nos respectivos pais, ou seja, comprovando que ele tem uma descendência, mas também tem algo dele.
Então, conclui-se que o princípio da seleção natural sugere que os indivíduos que possuíam as variações que se adaptavam melhor ao ambiente terão melhor probabilidade de sobreviver e, consequentemente, se reproduzir. Então, as espécies iam seguindo de acordo com os melhores, entre aspas, sobreviventes do ambiente. Apesar de Darwin ter considerado essas hipóteses suficientes para a origem de todas as espécies, hoje elas não são tão aceitas como só suficientes para explicar. Hoje elas são mais para explicar os processos adaptivos de um nicho ecológico e não para a explicação de todas as existências. Porque para considerar essa teoria como teoria das espécies geral, é necessário considerar também essas outras 5 teorias que são consideradas as neodarwinistas, que temos a 5, que algum processo de variação continuada deve ser responsável pela introdução de novas informações junto à carga genética. Então, os organismos vão estar sempre modificando porque os ambientes não são estáveis. E 6, não há limite para a sucessão de variações que podem ocorrer. Como a gente não sabe o que vai estar acontecendo, não sabemos necessariamente a diferença dos estados, o que vai acontecer num estado de um ambiente que pode mudar, a gente não sabe o que vai acontecer e não sabe o quanto que ele vai influenciar em cada indivíduo. Então, não tem um limite para a sucessão de variações. E 7, que a seleção natural é um mecanismo para a preservação das novas informações que correspondam a uma maior adaptação. Então, a gente tem que a seleção natural é probabilística e o seu alvo primário é o indivíduo, apesar do efeito resultante influenciado da espécie como um todo. Temos também os 2 conceitos de fenótipo e genótipo. Os indivíduos podem ser vistos como uma dualidade entre seu código genético, que é o genótipo, e as suas características comportamentais, que é o fenótipo. Nos sistemas evoluídos, não existe uma relação bionívoca entre um gene e uma característica, ou seja, um único gene relacionado a uma única característica. Na verdade, um gene pode afetar diversos traços fenotípicos simultaneamente, que chama pleiotropia, e uma única característica fenotípica pode ser determinada por interação de vários genes, que é chamado poligenia, o que torna os resultados das variações genéticas totalmente imprevisíveis. Como a gente tem nesse desenho aqui, a gente tem um gene, a produção de um gene, e ele está influenciando em várias características, que é o fenótipo. Então, isso é uma pleiotropia, e nesse caso aqui, uma característica que está sendo influenciada por 2 genes diferentes. Então, isso aqui é uma poligenia. Então, a gente tem aqui um sistema representando um sistema real, e não tem uma única característica sendo influenciada somente por um único gene somente influenciando uma única característica. Então, é um conjunto de probabilidades e diferenças em um sistema. Nos sistemas artificiais, como uma das principais preocupações é o custo computacional do sistema, vai existir uma relação de 1 para 1 entre genótipo e fenótipo, porque realmente é muito difícil da gente conseguir fazer todas essas relações e não se preocupar com o custo da manutenção e de como o sistema funciona. Então, basicamente, o processo de evolução pode ser formalizado por 2 espaços distintos. Um de estado genotípico de codificação, um G, que seria esse espaço aqui, e um fenotípico comportamental, que é esse daqui. E também um alfabeto de entrada composto por símbolos e informações provenientes do meio ambiente, que seria a gente representando por esse I. E aí a gente tem esse esquema aqui, que representa o processo de evolução correndo pela atuação desses 4 mapeamentos. Em F1, essa mudança primeira aqui, a gente tem que o desenvolvimento é modificado pelo ambiente, formando a coleção particular de fenótipos P1. Então, temos um ambiente influenciando no genótipo, formando um fenótipo. Então, ele sai de um genótipo, passa por uma transformação e cria um fenótipo, um comportamental. Em F2, a seleção mapeia fenótipos P1 e P2, que descreve o processo de seleção e migração dos indivíduos. Então, eles permanecem com o seu mesmo fenótipo e passam por uma seleção, sem mudar o seu genótipo. Em F3, representa a sobrevivência genotípica de processo de migração e seleção. Então, a seleção pressiona esses indivíduos e eles vão ser selecionados pelo seu gene, vão se passando, reproduzindo e vão ficando somente os mais apurados e mais ótimos.
Em F4, a gente tem mutações e recombinações. Esse mapeamento descreve, todo isso aqui descreve as regras ou a probabilidade de condições para a ocorrência de mutação e recombinação. Esse mapeamento aqui, F4. Então, apesar da seleção produzir fenótipos bem próximos dos ótimos, o sistema biológico real está em constante mudança, o que faz com que as populações estejam também em constante evolução e em direção a novos pontos ótimos. Então, é como aquela teoria neodarwinista falou para a gente. E aí a gente começa a estudar a computação evolutiva, tirando de base o sistema natural. Os sistemas baseados em computação evolutiva mantêm uma população de soluções potenciais, aplicam processos de seleção baseado na adaptação de um indivíduo e também empregam outros operadores genéticos. Das diversas abordagens, as principais diferenças entre elas dizem respeito aos operadores genéticos empregados a elas. A gente tem aqui um exemplo de algoritmo evolutivo. As estruturas de um algoritmo evolutivo podem ser dadas dessa forma. Dessa forma como esse algoritmo está mostrando aqui. A população de indivíduos é dada por esse P de T, que é a iteração T que representa uma geração que a gente está analisando no momento. E cada indivíduo representa um candidato à solução do problema em questão, que a gente vai avaliar. Cada solução X dentro desse universo X de T da iteração ou da geração, então, referindo a um indivíduo dessa geração, é avaliada e produz alguma medida de adaptação ou fitness. A gente chama medida de adaptação ao ambiente, um termo chamado fitness, o quanto que ele se adapta àquele ambiente. Então, uma nova população é formada nessa iteração de T mais 1 pela seleção dos indivíduos mais adaptados. Alguns indivíduos são submetidos a um processo de alteração por meio de alteradores genéticos para formar novas soluções. Então, existem transformações unárias, que a gente conhece como mutação, que criam novos indivíduos através de pequenas modificações de atributos em um indivíduo. E as transformações para o crossover também, que criam novos indivíduos através da combinação de 2 ou mais outros indivíduos. Após uma certa quantidade de iterações, é atendida uma condição de parada, que geralmente pode indicar, geralmente por indicar a presença de um indivíduo que já é suficiente para a resposta que a gente está procurando, ou por um nível máximo de gerações que a gente quer percorrer. Uma das principais abordagens do algoritmo evolutivo é a dos algoritmos genéticos, que tem como objetivo formalizar matematicamente e explicar processos de adaptação em sistemas naturais e desenvolver sistemas artificiais que possam possuir mecanismos originais aos sistemas naturais. Então, usando como referência o sistema natural, que a gente acabou de ver. Uma extensão de algoritmos genéticos é uma programação genética que tem por objetivo básico evoluir programas de computador usando os princípios da evolução natural, então escolhendo as melhores proporções e o melhor jeito de lidar com o problema, tal qual um indivíduo no ambiente. No algoritmo genético, um indivíduo da população é representado por um único cromossomo que tem a codificação genótipo de uma possível solução fenótipo. Então, os cromossomos são usualmente implementados na forma de lista ou vetores com o seu genótipo, e cada atributo é um gene. O processo de evolução executado por um algoritmo genético corresponde a um procedimento de busca e um espaço de soluções potenciais para o problema. Os objetivos de aproveitamento das melhores soluções e exploração do espaço de busca são difíceis de entrar em equilíbrio e coexistir em outras técnicas clássicas de busca. Já no algoritmo genético, ele constitui, assim, uma classe de métodos de busca de propósito geral que apresentam um balanço notável entre aproveitamento, que eles chamam de exploitation, e exploração do espaço de busca, que é exploration. Apesar de apresentar etapas não determinísticas, o algoritmo genético não são métodos de busca puramente aleatórios,
porque eles combinam variações aleatórias com seleção, polarizada pelos valores de adequação, ou fitness, como eu falei antes, atribuído a cada indivíduo. Então, tem os valores aleatórios de probabilidade e a seleção real. Então, uma outra característica importante é que eles mantêm uma população de soluções candidatas, enquanto que os outros métodos alternativos processam um único ponto no espaço de busca a cada instante. Então, eles vão fazendo as iterações e mantendo os interessantes ótimos para ele. O processo de busca, então, é multidirecional, através da manutenção de soluções candidatas e encorajando a troca de informação entre as direções. A cada geração, soluções relativamente boas se reproduzem e as ruins são eliminadas. A função de adaptação, de adaptabilidade ou fitness, que faz a distinção de uma condição boa de uma condição ruim, que seria uma boa adaptabilidade ao ambiente ou uma boa solução ao problema, simulando o papel da pressão exercida pelo ambiente no indivíduo. Os operadores genéticos que a gente tem, que é o que difere os algoritmos, são o de crossover e de mutação. O de crossover, ou também chamado de recombinação, ele cria novos indivíduos através da combinação de 2 ou mais indivíduos. A ideia é de trocar informação entre as diferentes soluções candidatas que possam prover uma solução ainda melhor. E ver qual tipo de população é mais útil para continuar se replicando. No algoritmo genético clássico, é atribuída uma probabilidade de crossover fixa aos indivíduos da população. Para a aplicação dele, são separados os pais, pai 1 e pai 2. A partir dos seus cromossomos são gerados 2 novos filhos. O mais comum é o crossover de um ponto, que é esse exemplo aqui que eu mostrei. Que para gerar os filhos, seleciona-se um ponto de corte aleatoriamente. Nessa situação, ele foi selecionado aqui entre o 4 e o 5, nos cromossomos pais, e os segmentos até o ponto de corte são trocados. Então, ele pega esse segmento, substitui pelo pai 2, e o do pai 2 coloca nele, e ele cria 2 novos com essa troca do ponto de corte. Então, ele cria um filho 1 com esse começo do pai 2 e um filho 2 com o começo do pai 1. Então, tem um crossover de uma mistura de 2 pais. Outros tipos de crossover também são, por exemplo, o crossover de 2 pontos, que ele seleciona, ao invés de um, ele escolhe 2 pontos de corte e o material genético é trocado entre eles. Também tem o crossover uniforme, que para cada bit no primeiro filho é decidido com uma certa probabilidade qual pai vai contribuir para o seu valor para aquela posição. Então, tem uma probabilidade desse bit ser ou do seu pai ou da sua mãe. Então, de acordo com a probabilidade, cada bit vai ser influenciado. Então, como ele troca bits ao invés de segmento de bit, ele pode combinar características totalmente independentes da sua posição relativa no cromossomo. Outro exemplo também, ao invés de bit, é de um ponto flutuante, ou como a gente conhece como float. É um crossover aritmético, sendo esse x1 um pai e o x2 outro pai, os filhos são dados por essas equações aqui, onde esse A é um número aleatório de 0 a 1. Então, ele pega um número aleatório, multiplica pelo pai 1 e soma com a diferença, com a outra probabilidade do pai 2. E o x2 pega o contrário. Pega essa probabilidade, pega do pai 2 e a outra diferença do pai 1. O outro exemplo de operador genético é a mutação. A mutação, ela modifica aleatoriamente um ou mais genes de um cromossomo. A probabilidade de ocorrência de mutação em um gene é denominada taxa de mutação. Ela é usualmente atribuído valores pequenos a ela, porque não se ocorre mutação muito fáceis e a gente não quer criar uma variabilidade extra na população sem querer destruir o progresso de busca e destruir o progresso já feito da população. Então, na codificação binária, o operador de mutação padrão simplesmente troca o valor de um único gene, como mostrado aqui. Esse cromossomo aqui, antes ele tinha um gene 0 e ele vira 1. Na codificação de ponto flutuante, os operadores de mutação mais populares são o de mutação uniforme e mutação gaussiana. A uniforme seleciona aleatoriamente um componente do cromossomo
e gera um indivíduo novo com seu componente numérico, modificando aleatoriamente de acordo com um intervalo definido. Então, ele pega um intervalo, escolhe um gene e troca de acordo com esse intervalo. Já na gaussiana, todos os componentes do cromossomo são modificados dessa forma, dessa equação. Então, ele tem uma certa variação pequena, mas todos os genes do cromossomo são mudados. Onde N, esse N aqui, é o vetor de variáveis gaussianas independentes, com a média zero e desvio padrão sigma. O algoritmo genético clássico, ele usa a seleção de indivíduos para a próxima geração e utiliza de um esquema chamado roulette wheel, ou roleta russa, né? Que atribui a cada indivíduo de uma população uma probabilidade de passar para a próxima geração proporcional ao seu fitness ou à sua medida de desempenho no ambiente, medido em relação à somatória de todos os fitness dos indivíduos da população. Então, tem uma somatória do fitness, que seria um 100%, e ele compara a probabilidade de um indivíduo de acordo com o seu fitness dentro desse 100%. Então, já cria uma probabilidade. Então, quanto maior o fitness do indivíduo, mais ele se aproxima da somatória total e maior a probabilidade dele passar para a próxima geração. Mas o problema é que é possível que seja perdido o melhor indivíduo da população, porque apesar de ter maior probabilidade, ainda é uma probabilidade. Então, por mais perto do máximo, ainda é uma probabilidade. Ele pode ter um número alto, mas pode não passar no fitness. Então, a gente vai perder um indivíduo ideal para a situação que a gente está procurando. Outra opção é sempre manter o melhor indivíduo na geração atual para a seguinte e não perder ele. Essa estratégia é conhecida como seleção elitista dentro da roleta russa. Outro exemplo de mecanismo de seleção é a baseada em um ranking. Então, essa estratégia utiliza as posições dos indivíduos quando ordenados de acordo com seu fitness. Então, eles vão colocar em um rol para determinar a probabilidade da sua seleção. Já na seleção por diversidade, eles são selecionados indivíduos mais diversos da população, como já diz no nome. Então, ele quer os indivíduos mais interessantes que possam trazer algum tipo de diferença no seu ambiente. Na seleção... faltou uma. Na seleção biclassicista, é selecionado uma porcentagem P dos melhores indivíduos e, sem menos P, a diferença com os piores indivíduos. Já a seleção aleatória, ela tem dois tipos. Ela pega, no geral, N indivíduos aleatoriamente na população e ela pode subdividir em salvacionista e não salvacionista. O salvacionista, ele seleciona o melhor indivíduo e os outros são selecionados aleatoriamente. Então, não tem uma ordem de indivíduos melhores, só tem o melhor e os outros aleatórios. E a não salvacionista, ela seleciona todos os indivíduos aleatoriamente. A vida artificial, que é um método de computação evolutiva, é um tipo de computação emergente. O que é uma computação emergente? Esse termo é utilizado para descrever o processamento de sistemas difíceis de interpretar com métodos tradicionais, por exemplo, sistemas ecológicos, imunológicos, econômicos, porque eles exibem a habilidade de processamento coletivo de informações que emergem de ação individual de componentes simples. Então, são sistemas de comportamento emergente, apresentam uma auto-organização, fenômenos coletivos e comportamento cooperativo ou competitivo. Então, você não tem como analisar ele somente como fator, ele tem uma interdependência de todos os seus fatores, então ele não é muito fácil de ser lidado. Outra característica central da vida artificial é a auto-organização, assim como uma computação emergente. E ela é verificada em sistemas vivos que interagem com o ambiente externo. Uma preocupação ao se trabalhar com o processo de vida artificial é conseguir uma forma de medir numericamente um grau de ordem ou desordem de um sistema, conseguindo assim uma medida ou então um grau de vida, entre aspas, de um sistema para poder traduzir ele. Através de estudos com autômatos celulares, um cientista da computação chamado Christopher Langton,
ele determinou um grau de desordem que seria o limiar ou o limite para se considerar um sistema que ele tenha vida. Acima desse valor, o sistema é potencialmente vivo. Abaixo, ele é homogêneo, periódico, ou seja, não é estável, ou caótico. Outro conceito muito explorado por esse cientista Langton é o de autonomia. E existem 3 tipos. O primeiro é de sistemas reativos, onde a saída é determinada somente pelo estado atual do sistema. O segundo é sistemas onde o mecanismo de controle foi automaticamente gerado, ao invés de imposto pelo projetista. É totalmente dele, isso é intrínseco dele. E sistemas onde tanto o mecanismo de controle quanto o de decisão, ou seja, todos os níveis hierárquicos de decisão, evoluem de forma automática, respondendo ao estímulo do ambiente. E ele também é um sistema complexo, assim como todo o processo de vida. O sistema complexo é uma rede de objetos, agentes, elementos ou processos que tem um comportamento dinâmico agregado. Ou seja, a ação de um objeto afeta possivelmente as ações subsequentes de outros objetos na rede, de uma forma que a ação do todo seja mais do que uma simples soma de ações das suas partes, ou seja, eles são todos interdependentes e conectados. Um sistema complexo organizado apresenta uma estrutura hierárquica, então tem como a gente decompor para poder estudar suas partes separadamente, apesar dessa análise não ser necessariamente produtiva para entender todo, porque você com somente uma parte desse sistema, você interpreta ele, estuda ele para poder somar e entender com o todo, mas aquilo ali não representa o todo é muito maior do que isso. Como eu falei antes, a característica central da vida artificial é a auto-organização, e esse conceito implica a necessidade da manutenção de uma ordem ou complexidade a partir de um estado menos organizado ou menos complexo. Essa auto-organização ela deve ser intrínseca ou espontânea e deve ser fruto das características do sistema. Esses elementos aqui eles são essenciais para poder explicar, e a relação deles possibilita uma auto-organização. Primeiro, temos a organização de agentes adaptivos em processos de interação cooperativa ou competitiva, que é a auto-organização horizontal. Em um processo de auto-organização horizontal, os agentes estão em um mesmo nível de organização, então eles não têm capacidade de controlar outros agentes dentro do mesmo nível. Então, eles estão todos na mesma. Eles coexistem e se evoluem juntos. A segunda é a auto-organização vertical, que complementa o processo de auto-organização horizontal. Ela é controlada por um ou mais agentes que estabelecem um relacionamento hierárquico com a organização horizontal. Já a homeostase é uma propriedade autorreguladora dentro de um sistema ou organismo, que permite manter o estado de equilíbrio dele pelas suas variáveis essenciais do ambiente. Então, o processo de homeostase está estreitamente ligado ao equilíbrio do sistema e requer uma quantidade de sensores especializados para detectar qualquer mudança. Então, ele está conectado ao ambiente e ele precisa estar sempre sentindo as mudanças e se autorregulando. Tem outro conceito que ele ainda é bastante estudado, mas ele não é 100% aceito, que é chamado heterostase. Alguns estudos apontam que a existência desse outro fenômeno, contrário à homeostase, descreve um tipo de comportamento em organismos que procuram um estímulo constante por excitação ou prazer máximo. E apesar de apresentar alguma consistência, ela tem forte contestação no ambiente científico. Então, por hora, a homeostase é o único conceito totalmente aceito. Mas não que vala de alguma coisa, mas eu particularmente acredito que a heterostase é muito válida e que realmente acontece nos sistemas. Tanto quanto ser humano, quanto nas células, tudo isso. O efeito Baldwin foi muito estudado e é um efeito muito importante, decisivo para a evolução.
ele é baseado no aprendizado e na evolução. Os dois são considerados processos adaptivos, sendo que o primeiro, o aprendizado, ele ocorre durante a vida de um organismo, ou seja, a adaptação de mudanças rápidas de um ambiente, e o segundo, que é a evolução, durante toda a história da sua existência. É um consenso que não pode haver uma interação direta entre o aprendizado e a evolução. Mas, em 1896, esse rapaz chamado James Baldwin, ele propôs um novo fator evolutivo pelo qual as características adquiridas podiam sim ser dadas indiretamente. Esse fator novo foi nomeado de plasticidade fenotípica. E ela opera em duas etapas. A primeira, sinergia entre plasticidade fenotípica e evolução. Primeiramente, a plasticidade permite que um indivíduo se adapte a uma mutação parcialmente bem-sucedida que, de outro modo, poderia ser inútil ao indivíduo, não ia fazer diferença alguma. Mas se essa mutação aumenta a adaptabilidade dele ao meio, ela tende a se proliferar na população. E ela termina, de alguma forma, evoluindo e mexendo com o meio. A segunda parte, ela é exatamente a assimilação genética daquele caso, daquela mutação. Então, é dado um tempo ao processo seletivo para encontrar um mecanismo rígido que substitua a plasticidade fenotípica. Então, se o aprendizado auxilia na sobrevivência, então o organismo com a maior capacidade de aprendizado terão um maior número de descendentes, conduzindo a um aumento da frequência dos genes responsáveis por essa habilidade de aprendizado na população. Então, assim, um comportamento que foi em algum momento aprendido pode se tornar eventualmente instintivo, porque é passado de gene, é passado pela geração, essa tendência de você aprender nesse ambiente, através desse processo, desde que se preserve um nível mínimo de estabilidade no ambiente e que o custo dessa aprendizagem seja alto. Ou seja, forte pressão seletiva, que seja necessário. Então, tem uma forte pressão seletiva para os indivíduos necessitarem dessa aprendizagem para poder se reproduzir e passarem para as próximas gerações. Então, o aprendizado pode sim influenciar na evolução, mesmo que o que é aprendido não é transmitido geneticamente. Tem esse exemplo estudado que foi usado em comprovar o efeito Baldwin. É um algoritmo genético de Hinton e Nolan, que ele mistura um algoritmo genético com um algoritmo de busca local, que representa o seu gene, o que ele tem, e o algoritmo de busca local, que representa a sua capacidade de aprendizado. Então, ele pega uma cadeia cromossômica de 20 genes, de 0 e 1, e ele coloca aleatoriamente uma interrogação neles, ou seja, uma variável não definida, e faz por aprendizagem tentar descobrir qual seria o gene que preencheria essa informação, que traria uma solução ótima ou o indivíduo ideal para o nosso problema. Então, ele viu que se ele colocasse todos nessa cadeia de interrogação, eventualmente ele ia chegar a um indivíduo ótimo e interessante, mas iam ser muitas iterações, a pressão seletiva dessa aprendizagem ia ser muito forte, então ele não ia ser muito específico, isso não ia ser útil para a evolução, não ia ter como ser uma solução de problema numa situação dessa, porque a probabilidade é de, como são 2 em 20, temos 2 elevado a 20 iterações para ser feitas para poder descobrir. Por mais que chegasse uma solução, não é viável. E também, se ele não colocasse nenhuma interrogação, fosse todo preenchido, ia ser reativo e não ia ter nenhum tipo de aprendizagem. Então, eles descobriram que se colocasse uma certa quantidade ideal de interrogações e dado um nível máximo de iterações, ele poderia aprender de uma forma menos reativa e causar um nível de aprendizado e ainda assim descobrir uma solução ótima para o problema. Outro exemplo é o de Ackley e Littman, que foi feito em 1992. Eles fizeram um modelo de agentes adaptivos sujeito a aprendizado por reforço evolucionário. Ele consiste em agentes que se movem aleatoriamente pelos nós de uma grade bidimensional
encontrando alimento, predadores, esconderijos e outros tipos de entidades. O estado de cada agente inclui as entidades localizadas na sua região de alcance visual e o nível de energia interno. Então, ele consegue saber, ao seu nível de alcance visual, o que é que tem na sua redondeza. Cada agente possui duas redes neurais. A primeira é uma rede classificadora que mapeia o estado do agente no instante da iteração atual ao número representando a qualidade desse estado. Então, no momento que eu estou numa situação viável, eu estou com certa quantidade de energia, eu comi, eu preciso fazer isso, então ele tem um nível de interesse pesado por essa rede neural. E a segunda é uma rede atuadora, que mapeia o estado do agente no instante da interação a uma ação. Então, é o seu pensamento, entre aspas, o que é que ele precisa fazer no momento. Então, as arquiteturas das redes neurais dos agentes são as mesmas para todos os agentes, mas a intensidade das conexões pode variar de agente para agente, o que seria, no caso, a capacidade de aprendizagem dos agentes, que é diferente entre eles. Então, a intensidade das conexões da rede classificadora de um agente não se altera, que isso é intrínseco do gene dele, mas a intensidade das conexões de rede atuadora altera de acordo com a experiência de vida do agente, em função de um algoritmo de aprendizado por reforço. Então, a energia interna do agente é representada por um número real e deve ser mantida a certo nível para poder preservar a vida do agente, e ela aumenta com alimento e diminui com a movimentação e com o tempo. Então, ele precisa manter a energia dele alta para caso ele precise correr de um predador ou se reproduzir. E também tem a intensidade das conexões de rede atuadoras é ajustada e ele busca melhorar no seu próximo estado. Então, ele tem um certo raciocínio e ele sempre procura estar melhorando a sua rede classificadora. Então, ele precisa estar chegando num estado ótimo e ele vai sempre estar melhorando do estado atual para o próximo estado. O principal fenômeno emergente evidenciado nisso foi uma versão do efeito Baldwin. Então, eles foram feitos 3 experimentos diferentes. Um, que é a evolução da população com aprendizado junto aos agentes individuais. Então, eles evoluem, mas também tem um aprendizado junto com ele. A segunda é que a evolução da população, mas sem aprendizado. Eles só evoluem e não tem nenhum tipo de aprendizado. E a terceira é que tem a ausência de evolução, mas com aprendizado junto aos agentes. Então, o desempenho de cada experimento é dado em termos de tempo médio até a extinção da população. E os resultados obtidos mostram que a ordem de desempenho foi 1, ou seja, a evolução da população com aprendizado foi melhor do que a de só evoluir sem aprender, e ainda as duas foram melhores do que... a segunda melhor foi não evoluir, mas aprender, e a pior de todas foi evoluir sem aprender nada. O autômato celular é um sistema dinâmico com espaço de tempo e estados discretos. Ou seja, ele não é contínuo. Então, ele tem uma ação atual que ela é interpretada e passa para a próxima. Que agora é uma nova ação interpretada, passa para a próxima. E cada ponto na grade é chamado de célula. Então, os estados das células nas grades são atualizados de acordo com uma regra local. Ou seja, os estados dados de uma célula no instante de um tempo atual dependem apenas do seu próprio estado. Então, eu tenho um estado atual, eu vou ler as minhas regras, as minhas possibilidades de mudança e vou mudar. A partir da mudança, zerou. Eu leio novamente meu estado atual, as regras, a minha probabilidade de mudança e mudo meu estado ou permaneço no mesmo. Então, ele é totalmente discreto. Então, é basicamente uma máquina de estados finito, porque tem o limite, e produz uma saída a partir de entradas que recebe do estado que formam a sua vizinhança e possivelmente de uma força externa também, que é considerado o ambiente. A saída de cada célula é distribuída às células vizinhas e possivelmente um receptor externo. Então, a gente tem esse exemplo aqui, que é considerando os quadrados ao lado, a sua vizinhança, e tem as regras de transição, que são as regras de transição de um estado para outro. Nessa situação, ele mantém o mesmo, nessa, ele
pinta esse quadrado, nessa ele mantém o mesmo, nessa ele mantém o mesmo. Alguns ele muda, alguns não. Então, ele chega no estado, avalia o seu estado e passa para a próxima. Chega no seu estado, avalia o estado e passa para a próxima. Totalmente independente um do outro. O jogo da vida é o exemplo de um autômato celular mais conhecido. E ele foi criado com o intuito de reproduzir, através de regras simples, as mudanças num grupo de seres vivos. Literalmente um jogo de uma vida. Então, as regras definidas são aplicadas em cada nova geração a partir das imagens geradas em um tabuleiro bidimensional, definidas pelo jogador para observar as mudanças de cada nova geração, variando de padrões fixos a caóticos. Então, ele pega um cenário num grid, analisa a sua situação, interpreta as regras e passa para o próximo estado. É uma máquina de estado, tal qual como é um autômato celular. E ela funciona da seguinte forma. As células podem viver, morrer ou se multiplicar. E a primeira regra é que cada célula com nenhum vizinho, com somente um ou nenhum vizinho, ela morre de solidão. A segunda é que qualquer célula viva com mais de 3 vizinhos, ela morre pela superpopulação. E a terceira é que qualquer célula morta com exatamente 3 vizinhos se torna uma célula viva, como reprodução. Então, qualquer célula viva também com 2 ou 3 vizinhos vivos continua no mesmo estado para a próxima geração. Então, seria uma situação ideal. Todos os nascimentos e morte ocorrem simultaneamente e juntos. Eles constituem um instante considerado para a geração. Então, a geração é feita por iterações e todas as mortes e nascimentos são feitas de uma vez só. Cada estado tem uma sequência de mortes e nascimentos, e quando passa para o outro, todos os indivíduos sofrem as suas mudanças, mesmo que sejam para o mesmo estado. Então, o jogo pode formar imagens paradas, imagens repetitivas, que são chamadas de osciladores, e imagens que se movimentam através do tabuleiro, que são conhecidos como nave espacial. Esses aqui são exemplos básicos de imagens formadas, que esse aqui primeiro, o bloco e o bot, são os exemplos de vidas paradas. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, que se você coloca eles no grid, eles ficam parados e não mudam nada, de acordo com as regras. O blinker e esse sapo, eles são osciladores, então eles ficam se repetindo e nunca acabam. Já o glider e o lightweight spaceship, ou uma espaçonave de peso leve, são naves espaciais. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos o jogo da vida no site. Esse aqui é um exemplo básico. Como eu falei, isso aqui é um exemplo de uma imagem repetitiva e uma espaçonave. Então, ela vai se modificando e vai andando de acordo com as regras. Eu vou imitar as que eu mostrei para provar que elas são imagens paradas. Temos o bloco e o bot. Podem passar quantas gerações forem, isso aqui são as gerações acontecendo, ela vai continuar parada, porque ela está numa situação ótima. Cada vizinho tem 2 vizinhos, então ela vai continuar parada. Esse blinker, ele é um exemplo de uma imagem repetitiva. Diminuir a velocidade. Ele vai ficar se repetindo sempre nessa situação. Porque nessa situação, esses 2 vão morrer e outros novos 2 vão nascer aqui. E depois acontece o mesmo, porque o grid é o mesmo, só que em outra posição. Agora eu vou fazer um exemplo de uma nave. Eu vou usar o glider de exemplo, ele é bem conhecido, bem famoso. Então, você vê, ele vai andando como aquele exemplo no começo, ele vai andando no grid como uma nave. Ele vai se movendo. Ele tem um certo dicionário, ou chamado de lexicon, que são exemplos famosos e conhecidos
que formam imagens que formam imagens interessantes e bem bonitas, por sinal. Então, a gente pode usar essas como exemplo, que é o dicionário, entre aspas, dele. Então, cada um tem a sua característica, alguns morrem depois de algumas gerações, outros vão se recriando, outros param depois de certas iterações, é bem interessante. O jogo da vida e a máquina Turing, elas têm uma certa relação, porque, para explicar primeiro, a máquina Turing ela é conhecida como uma máquina universal, e ela é um modelo abstrato de um computador que se restringe a aspectos lógicos no seu funcionamento. Então, numa máquina Turing dá para modelar qualquer tipo de computador digital. Então, uma entrada dessa máquina ela pode ter o alfabeto entre 0 e 1, e qualquer outro alfabeto pode ser codificado sobre esses zeros e uns. O comportamento da máquina é determinado pela sua função de transição de estado, e essas funções podem ser codificadas também como cadeia de alfabeto entre 0 e 1. Então, uma cadeia de alfabeto pode formar funções e até outras variáveis. Como a gente sabe, por exemplo, um int, uma variável int, ela é um conjunto de zeros e uns, de bits. Para poder entender e poder traduzir esses dois, é necessário um número de Gödel, que é uma lógica em função da matemática, que ela atribui a cada símbolo recebido, ou cada input que a gente chama, ou fórmula bem formada, e um único número natural, para a gente poder traduzir. Então, ela é uma codificação de um valor qualquer que seja. A gente pode mostrar também que o jogo da vida é um autômato celular universal, ou seja, potencialmente capaz de simular qualquer sistema, como a máquina de Turing, porque ela é um gerador de padrões. Então, a interação de objetos pode produzir diversos efeitos. Por exemplo, com gliders e blocos, como eu mostrei antes, pode simular contadores. E é possível construir um autômato finito conectado a contadores que possuem o mesmo poder computacional da máquina de Turing. Além disso, ela é possível também criar configurações que constroem novos objetos. Então, com essas codificações e com esses desenhos, a gente consegue traduzir isso para parâmetros e saídas. Então, pode sim dizer que o jogo da vida é tanto máquina quanto construtor universal. Aqui é um exemplo com o glider, que foi o último exemplo que eu mostrei, que ele é um glider gun, que é chamado. É um atirador do glider, então ele vai vindo, andando para cá, e também tem outras entradas que considerados 0 e 1. 1 a gente caracteriza o glider, e o 0 se ele não for glider. Então, o input vai entrando nesse sentido, porque os gliders, como eu mostrei, eles são naves espaciais, então eles vão vindo nesse sentido, e a glider gun, que é a entrada, vai estar descendo aqui. Então, quando eles se colidirem, quando se juntarem dois gliders, ele vai virar um espaço vazio, porque quando eles se juntarem, eles vão criar uma superpopulação e ele vai morrer. E se tiver um espaço vazio e bater com o glider, ele vai virar um 1. Então, um input a gente consegue traduzir uma saída, uma ligação, e um conjunto de saídas traduzindo conjuntos e objetos gerados pelo jogo da vida. E com isso eu finalizo a minha apresentação de hoje. Queria agradecer a apresentação fantástica e concisa da nossa aluna Rafaela. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado e também assistam aos outros seminários, as outras apresentações que estão disponíveis. Obrigado. Obrigada. Yeah.